Preciosos irmãos e irmãs do Senhor, nós saudamos de todo o coração, dando as boas-vindas a todos que estão conectados para assistir e ouvir essa transmissão de vídeo. Nós somos infinitamente gratos ao Senhor por Ele nos ter dado essa graça de crer em seu profeta, de crer em sua mensagem desse último tempo de todo o coração e de continuar inabalavelmente o nosso caminho com o Senhor. É tudo somente graça. Não fizemos nada para isso, mas estamos felizes e gratos que o Senhor nos reconheceu de antemão e viu o nosso coração e sabia que nós creríamos nele. É graça imerecida que nos permite crer de todo o coração no que nos foi concedido. Antes de orarmos, gostaria de ler um salmo que se encaixa nesse tempo. É o Salmo 83. Salmo 83. Uma canção, um salmo de Asaf. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultaram contra os teus escolhidos. Disseram, vinde e desarraiguemo-nos para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti. As tendas de Edom e dos ismaelitas, de Moabe e dos agarenos, de Gebal e de Amon e de Ameleque, a Filístia, com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ajuntou com eles. Foram ajudar aos filhos de Ló. Faze-lhes como aos midianitas, como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor. Tornaram-se como estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb, e como a Zeeb, e a todos os seus príncipes, como a Zebá, e como a Zalmuna, que disseram, tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faze-os como um tufão, como aresta adiante do vento, como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. Assim os persegue com a tua tempestade, e os assombra com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Até aqui essa preciosa palavra que se encaixa absolutamente nesse tempo. Não há mais nada a dizer a respeito, mas nós podemos ver nos acontecimentos mundiais que a vinda do Senhor está muito próxima. Então, vamos nos deixar preparar para o dia do seu glorioso retorno, para que possamos estar prontos para ir, prontos para sermos revestidos de vestes brancas, para o dia do glorioso retorno de nosso Senhor Jesus Cristo.
Vamos orar juntos. Fiel Pai Celestial, nós te agradecemos, te damos toda a honra, todo o louvor por tua bondade, por tua graça, que tu continuamente concedes ao teu povo. Senhor, abençoe o teu servo que sempre te serviu fielmente. Abençoe a todos nós que ouvimos a tua palavra. Esteja presente em tudo. Nós te agradecemos, Senhor, por também podermos voltar para casa abençoados após essa transmissão. A ti seja o louvor, honra e a glória, no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Nós ouviremos agora uma transmissão de vídeo com um sermão traduzido do irmão Branham. Em seguida, um culto de cura. Que o Senhor nos abençoe a todos. Amém. Amados irmãos e irmãs, no Senhor, também eu gostaria de saudar de todo o coração a partir de Zurique. Nós ouvimos uma poderosa palavra de introdução do irmão Scherer, que ele nos leu. Diz respeito a Israel e aquilo que está acontecendo lá agora. E se então ainda acrescentarmos Sofonias 2 e Zacarias 12, que Jerusalém se tornará uma pedra de tropeço para todas as nações ao seu redor, e todas elas realmente ferirão de fato suas mãos. Mas não podemos hoje entrar em detalhes sobre isso. Nós vemos a profecia bíblica sendo cumprida diante de nossos olhos. Hoje trata-se que nós, como a congregação do Deus vivo, ouçamos a palavra revelada e também aceitemos o ministério que Deus deu ao irmão Branham e não passemos ao largo dele. Por isso, somente algumas palavras antes da pregação e do culto de cura que nós ouviremos. Deus, Ele cuidou para que as transmissões sejam ouvidas em todo o mundo e que todos os crentes em todas as nações e línguas ouçam a última mensagem e vivenciem sua preparação. Ainda mais uma observação. O irmão Branham, ele foi um homem muito simples. Também nessa pregação que nós ouviremos, ele também reuniu testemunhos, vivências e a palavra. Mas a confirmação que o Senhor deu foi simplesmente tão importante. Assim como com o nosso Senhor. Ele não apenas pregou, ele também curou os doentes, aconteceram milagres e sinais, e o mesmo aconteceu com o irmão Branham e no seu ministério. Que todos mundialmente sejam abençoados, que ouvirão juntamente o que o Senhor tem a nos dizer e também veem isso, o que Ele fez
no nosso tempo. Sejam abençoados no santo nome de Jesus. Nosso gracioso Pai Celestial, nós te agradecemos nessa noite por Jesus, teu Filho, que veio à terra e se fez pecado por nós, tomando nosso lugar aos pés da cruz para que pudéssemos ser justificados por sua justiça por meio de nossa fé em sua obra. Nós te agradecemos por isso, por termos esse privilégio em um tempo em que não há outra esperança. Toda esperança de segurança nacional e toda esperança para a vida em casa e nas nações se foi. E nações estão contra nações, impérios contra impérios. A própria natureza espera, pois o fim está próximo. Terremotos e maremotos, o mar se move. Estamos tão felizes por haver uma rocha, um refúgio em tempos de tempestade. Nós te agradecemos por isso e te pedimos, Pai, que Ele permaneça conosco em nossa jornada, que seja uma ocasião especial, Pai. Muitos cartões de oração foram emitidos para pessoas que estão doentes, pelas quais devemos orar. Que não reste nenhuma pessoa fraca após o culto. Que todo pecador, quando nosso irmão Taf fizer o chamado ao altar, venha a ti nessa noite. Todo homem, toda mulher que está aqui, que não é cristão, que te aceitem como seu salvador pessoal. Que aqueles que se desviaram, voltem para Deus, porque reconhecemos que a hora está próxima. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar. Esse foi um dia incomum para mim. Eu tive hoje o grande privilégio de visitar o escritório do Abandoned Life e do Faith Digest. Como vocês, pessoas são privilegiados por terem essas coisas em sua cidade. Deus pegou homens que estavam na rua e cantaram na rua. Hoje, eles quase têm o mundo inteiro em suas mãos com esse grande evangelho. Como agradeço a Deus por esses grandes homens do fundo do meu coração. Que o Senhor continue a abençoá-los, o irmão Oral Roberts e o irmão Tommy Osborne. Bem, domina o meu coração sempre quando eu vejo como o Senhor ajuda o seu povo, quando Ele faz algo que o ajuda. Todas as noites encontro lenços e cartas sobre os quais devorar. Nisso nós cremos. Eu li que alguns escreveram para ungir os lenços. Talvez isso esteja em ordem. Nós cremos que tudo o que Deus abençoa, por isso nós somos. Mas, se vocês quiserem ler nas Escrituras, eles não foram ungidos, mas pegaram de Paulo os panos e toalhas de suor. Eu creio que Paulo foi fundamental. Eu creio que ele tirou isso da história da sunamita, quando seu filho ressuscitou dos mortos. Ele disse: Geazi, pegue seu cajado e coloque-o sobre a criança. Ele sabia que tudo o que lhe havia tocado era abençoado, mas a fé da mulher não estava no cajado, mas no profeta. Então, ele mesmo teve que ir lá e colocar seu próprio corpo sobre ele. Nós temos um grande ministério nesse sentido, não tão grande quanto o desses irmãos aqui. Quando eu cheguei aqui, olhei para o Billy e disse: meu escritório vai parecer muito pequeno a partir de agora. Eu tenho, numa caravana, 2 máquinas de escrever. De agora em diante, parecerá muito pequeno. Mas nós oramos sobre lenços e o Senhor abençoa em todos os lugares e ajuda as pessoas que colocaram só confiança nele. Se vocês não recebem um lenço nessa reunião, vocês podem me escrever e eu enviarei para vocês. Vocês sabem que tínhamos um trabalho e estamos tentando fazer o que podemos.
Mesmo que respondermos com atraso, mesmo assim o faremos e enviaremos as coisas sem nenhum custo. O irmão Duplessis também falará. Ele fala quase todas as noites. E quando eu chegar, seria bom começar a série de orações. Hoje nós decidimos, eu falei com meu filho, que queremos distribuir cartões de oração para que possamos chamar os enfermos para a fila de oração. Todas as noites, nós contamos com o Espírito Santo que ele possa agir e chamar as pessoas para que vocês saibam que ele está presente. Eu não creio que exista alguém na terra que possa curar. Até mesmo os médicos testemunham que a cura vem somente de Deus. Está escrito, eu sou o Senhor, o seu médico. Nós agradecemos a Deus pelos médicos, pelos hospitais. De forma nenhuma, nós condenamos eles. Não há remédio que vos cure. Não. Não existiu e não existirá. Para alguns ajuda, para os outros prejudica ou até mata. Não há cura de pessoas. Se eu tivesse um corte na minha mão, não haveria remédio, mesmo que fosse apenas um corte comum com uma faca. Então, eu poderia cortar meu casaco ou minha jaqueta ou essa mesa com minha faca. Agora você diz, irmão Branham, o remédio não foi feito para curar a sua jaqueta, mas para curar o corpo. Bem, se eu morresse aqui agora e se me levassem e embalsamassem meu corpo com bálsamo para que eu tivesse uma aparência natural por 50 anos, o melhor médico do mundo poderia suturar a ferida, mas daqui a 50 anos o corte estaria exatamente como está agora. Certamente vocês dizem, a vida saiu de você, então. Então qual é a cura? Em que consiste? Por meio da medicina ou pela vida? A medicina não pode construir tecido celular. Se eu tivesse que consertar meu carro e trocar o pneu e quebrasse meu braço nesse processo e eu fosse ao médico e diria, ouça, você não quer curar o meu braço rapidamente? Eu preciso trocar rapidamente o meu pneu. Ele diria, homem, você precisa de uma cura mental. Não poderia dizer, você é um curandeiro? Ele diria certamente que não. Ele pode ajustar o braço, mas Deus tem que curá-lo. Deus é o único curador que existe. Eu fui entrevistado pelos irmãos Mayo e outros grandes médicos. Todos eles, inclusive os irmãos Mayo, mostraram-me a placa na qual estava escrito, não damos a ser aqueles que curam, somente há um que cura, que é Deus, e nós tentamos ajudá-lo. Alguém me disse, o que é com a penicilina? Isso mata os germes. Naturalmente, é mais ou menos como se você tivesse uma casa cheia de ratos que fazem buracos por toda parte. O veneno matará os ratos, mas não fechará os buracos. O mesmo ocorre com a penicilina e outros medicamentos administrados. Os germes são mortos, mas Deus precisa dar a cura. Toda a cura vem de Deus. Sejam gentis com Deus, creiam em Deus e Ele cuidará do restante. Nós oramos pelos enfermos, mas nós não os curamos. Eu já vi dezenas de milhares de vezes, milhares de pessoas que foram curadas. 4 pessoas que ressuscitaram dos mortos por meio de meu ministério, mas eu nunca curei alguém. Foi a fé deles na consumada obra de Cristo no Gólgota. Ele foi ferido por nosso pecado, batido por nossa transgressão. Através de suas feridas fomos curados. Em sua obra consumada, lá está nossa fé. E por meio dele tudo acontece. Primeiro, vocês têm que testemunhar que vocês creem no que ele disse. Nas suas feridas estou curado. Então ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Se esse não é o evangelho, eu também não sei. Então eu entendi errado. Mas eu vi que ele fez muitas coisas. Um pregador me disse uma vez, eu não creio, mesmo que uma pessoa que seja apenas uma sombra e tenha câncer, seja curada. Eu mesmo assim não crerei. Eu disse, naturalmente não. Não está destinado a incrédulos, mas apenas aos crentes. Os incrédulos nunca o verão.
porque não foi feito para eles. É apenas para os crentes, porque para aquele que crê, tudo é possível. Nós, americanos, nós temos quase um número excessivo de crentes judeus com a sua tradição de imposição de mãos. Isso jamais foi praticado nas terras pagãs. Se vocês notarem, foi o sacerdote Jairo que veio a Jesus e disse: venha, imponha as mãos sobre a minha filha para que ela viva, porque ela estava muito doente. Mas aos romanos, ou seja, aos gentios, ele disse: eu não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, nem de que entreis na minha casa. Dizei uma palavra e acontecerá. Na África, tivemos uma série de orações, cerca de 3 ou 4 pessoas participaram dessa fila de orações em Durban, na África do Sul, de onde vem o irmão Duplessis. E lá tivemos 30 mil convertidos. Após alguns instantes que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E milhares, o irmão Bosworth estimou, o velho irmão Bosworth, muitos o conheciam. Eu não sei quantos milhares ele estimou. Aleijados, cegos, coxos, eles deixaram suas muletas, bengalas, macas, tudo deixaram lá, porque foram curados. Eles viram a realidade, eles creram e foram curados. Mas aqui em casa, aqui sempre queremos que as mãos sejam impostas, ou seja, isso de acordo com a vossa fé. Então acontecerá assim. Sempre estamos felizes por podermos orar pelos enfermos, mas a melhor coisa é quando a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se vocês puderem ouvir as pregações que eu terei por 15 minutos ou mais, somente um pequeno drama, uma exposição nessa reunião, eu gostaria de ler do Evangelho de Mateus, do capítulo 14, versículo 27. Mas Jesus se dirigiu a eles e disse: tende bom ânimo, eu sou, não temais. Como eu amo essa escritura. Deve ter sido mais ou menos por volta do pôr do sol, assim eu posso imaginar, quando esse grande pescador empurrou o barco na água. Então, eles se sentaram e ele se sentou ao lado de seu irmão Andrés e todos pegaram seus remos e começaram a mover-se adiante. No início, houve silêncio nesse lago. E depois que o último deles se despediu, acenando, dos quais haviam ficado na margem, eles atravessaram o lago a remo. Então, eles não puderam mais se ver, e deve ter sido o jovem João que enxugou o suor de sua testa e disse: irmãos, quando eu ainda era pequeno, eu lembro-me de minha mãe me pegando no colo e lendo as escrituras para mim. E como ela leu e me contou como nosso povo chegou a essa linda terra, tirado do Egito, onde esteve em cativeiro por 400 anos, e que o grande Javé, Deus, deixou cair pão do céu e os alimentou por 40 anos. Eu me lembro como eu disse: mamãe, os anjos assaram o pão e depois o enviaram para o nosso povo. Ela me disse: meu pequeno João, eu não creio que os anjos tenham assado o pão. Eu creio que Deus, o grande Criador do céu e da terra, apenas disse uma palavra e criou o pão e alimentou o nosso povo. E agora, irmãos, que opinião vocês tinham quando vocês viram naquela tarde que ele pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas? Certamente não fomos vítimas de engano, como dizem as pessoas. Essa pessoa tem que ter tido uma conexão com Javé Deus, porque ele pode criar o pão de suas mãos. Eu não creio que ele tenha dito: esse homem deve ter sido um falso profeta. Não. Nós cremos que seguimos o Filho de Deus. E eu posso vir
que Simeão, o grande pescador, disse: é claro que foi lá que meu pai e eu pescamos há alguns anos. E ele contou-me: Simeão, eu estou ficando velho. Eu tentei servir a Deus durante toda a minha vida, vivi o mais sinceramente como pude e criei vocês, meus filhos, na fé no mesmo Deus. Mas parece que não verei o prometido novamente, mas vocês são jovens, vocês talvez o vejam. E agora, meu filho, antes de eu sair daqui, quero que isso fique no seu coração. Naturalmente, o seu pai falou com ele: meu filho, nunca se afaste da palavra de Deus, das Escrituras. Permaneça com a palavra, independentemente do que aconteça. Pois Moisés, nosso profeta, nos disse que Deus, o Senhor, levantaria um profeta no meio do nosso povo. E esse homem será o Messias. Ele será ser humano comum, crescido entre nós, mas como reconhecerá, filho, ele será um profeta. E pense nisso, esse será o Messias. Já passou muito tempo desde que essa terra não tem um profeta mais. Então, quando André veio e me contou sobre as histórias que esse Jesus de Nazaré havia feito isso e aquilo, então eu duvidei, meus irmãos. Andrés, venha para si mesmo, há algo de errado com você. Eu o tratei com grosseria, mas um dia ele me convenceu e eu fui junto com ele. Então eu fui vê-lo, mas não havia nada especial nesse homem. Ele se virou e disse: você é Simeão, o nome de seu pai é Jonas. Ele não apenas sabia meu nome, mas também o nome de meu pai, que temia a Deus. E comigo isso então aconteceu. Antes de vê-lo partindo o pão e abençoando, eu criei imediatamente que este era o Messias, pois meu pai leu as Escrituras para mim, e eu creio que as Escrituras não mentem. Eu estava satisfeito que ele era o Messias. Mais ou menos nessa época, Filipe disse: irmãos, vocês deveriam ter visto o rosto de Natanael. Naquele dia, quando eu o levei a Cristo e nós conversamos juntos, quando ele entrou na presença de Jesus, eu lhe disse de antemão o que iria acontecer. Mas ele disse: isso é uma coisa que você está imaginando. Mas quando ele chegou à presença de Jesus, ele disse quem ele era, que ele era honrado, sério e sincero. Natanael ficou surpreso quando ele lhe disse onde ele estava. Antes dele ir à reunião, Natanael estava convicto de que ele era o Filho de Deus. Então, eu posso ver André colocando as mãos em volta de Pedro. Como todos nos sentimos, disse ele, quando nós fomos à cidade para comprar pão, e quando voltamos, vimos que ele estava conversando com alguém, e nós nos aproximamos e ouvimos, era uma mulher de má reputação, e ele falou com ela no poço de Jacó, e nós ouvimos dizer-lhe: vá buscar seu marido. E olhamos um para o outro, e ela disse: eu não tenho marido. Nós pensamos, algo aconteceu agora. Ela disse: eu não tenho marido. Ele olhou para ela e disse: você falou bem, pois você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é o seu marido. Irmãos, vocês viram como o rosto da mulher estava se parecendo? Ela se virou rapidamente e disse: Senhor, tu deves ser um profeta. Nós sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá todas as coisas. Mas quem és tu? Então ele deu essa resposta totalmente satisfatória para a mulher: eu sou o que estou falando com você. Vocês viram como ela se parecia? Ela se virou assim, tão pacificamente. Então ela correu para a cidade e disse: venham, vejam um homem que me contou tudo. Não é esse o Messias que estamos esperando?
Não esse o profeta de que Moisés falou e que viria nos últimos dias? Lá ele está no poço agora, um homem que me contou tudo o que eu fiz. Vocês viram, irmãos? Quando esses samaritanos saíram da cidade, eles não perguntaram para que ele repetisse isso mais uma vez, eles estavam satisfeitos com isso. Vejam, o barco continuou atravessando o lago. Deve ter sido por volta desse tempo que Satanás se levantou e disse: agora eu os tenho sozinhos, sem ele. Agora é minha hora de me vingar deles, porque eles expulsaram os meus demônios. Eu vou agora prestar contas com eles. Esse é o momento quando Satanás quer acertar as contas com vocês, quando ele encontra vocês sem Jesus. Vejam, então Satanás entrará na congregação. Se vocês estiverem tão interessados em qualquer outra coisa que não sejam reuniões de oração, tão interessados que vocês tenham crescimento natural ao invés de crescimento espiritual, então Satanás está a caminho. Então ele agarra vocês sem Jesus. Irmãos, é a minha oração que a congregação acorde para as horas de oração que duram a noite toda, que as pessoas voltem para uma atmosfera espiritual. Isso é necessário para que os filhos entrem no reino de Deus. É necessário essa atmosfera. Hoje à noite, quando estamos aqui sentados, se tivéssemos a atmosfera certa, então todo o grupo aqui estaria cheio do Espírito Santo novamente. Toda pessoa enferma seria curada. Depende da atmosfera. Vocês podem colocar um ovo de galinha em um incubatório e o pintinho sairá. O que vale é a atmosfera. Isso é o que conta. Vocês podem colocar até um ovo de pintinho embaixo de qualquer animal, até um cachorro. É a atmosfera que é necessária para fazer surgir o pintinho. Não precisamos de estatutos rígidos, nem de filosofia ou teologia. Nós precisamos que o Espírito de Deus seja derramado novamente sobre o seu povo para criar uma atmosfera espiritual. Não que um diga: eu creio nisso, o outro crê em outra coisa. Então é difícil para o Espírito Santo agir. Você sabe que em Pentecoste o Espírito Santo caiu primeiro. E lá eles estavam reunidos, unânimes. E então veio um bramido poderoso do céu, como de um vento. Vejam, era necessário que houvesse a atmosfera certa. É isso que precisamos hoje, meus irmãos. A congregação deveria estar a 1 milhão de quilômetros à distância. Quando vemos o que aconteceu na África, quando o nosso amado irmão Billy Graham foi desafiado por esse hindu que se levantou contra a palavra de Deus, isso mostra que precisamos de uma atmosfera diferente da teologia. Precisamos do poder do Espírito Santo no nosso meio. Homens que estão dispostos a se apoiar no que Deus disse e sabem que é a verdade. Essa é a atmosfera de que precisamos. É um grande dia da prosperidade e estamos tão interessados na prosperidade que deixamos de lado o principal. Nós partimos sem ele. Não podemos fazer isso. É necessário essa atmosfera. Cristo, vejam, ele não estava longe deles, porque ele sabia que precisariam dele. Também nós sabemos disso nessa noite. Nós sabemos, eu preciso dele, vocês precisam dele, nós todos precisamos dele. Eu preciso mais dele, vocês precisam mais dele. Vejam, isso é uma coisa com a qual eu nunca poderei estar satisfeito. Eu quero sempre mais de Deus. Que nós pudéssemos nos deixar cair a nós mesmos e desistir completamente de nós mesmos para que Ele pudesse entrar. Nós devemos negar a nós mesmos, nossas ideias e tudo mais, para que o Espírito Santo possa entrar, para que Ele possa fazer o que Ele prometeu e nos lembrar disso. Jesus sabia que os discípulos estariam em aflição. Ele subiu a montanha para poder ver o lago inteiro. Ele sabia, se eles estiverem em aflição, eu terei que ajudá-los. Vejam, assim, quando saíram de sua presença, Satanás estará atrás deles. Ele subiu no alto da montanha para poder vê-los e observou-os em sua jornada. Não somente isso, ele subiu bem alto
Ele primeiro foi ao Gólgota, consumou a obra e depois ele ascendeu ao céu. Ele vê de eternidade a eternidade. Ele sabia que a sua congregação estaria em aflição. Os seus olhos estão atentos até mesmo ao pardal. Seus olhos estão atentos a mim. Ele está procurando pessoas que tenham fé, que não duvidem, que não sejam empurradas para lá e para cá, mas que creiam a Deus com simplicidade e aceitem e conheçam sua palavra. O que ele disse é a verdade. Ele foi para a glória, além da lua, além do sol, após a sua ressurreição. E está escrito que os santos do Antigo Testamento subiram com ele, e os anjos olharam e clamaram. Até mesmo os santos do Antigo Testamento, quando eles entraram, eles foram chamados: levantai, ó portas antigas, abri-vos, para que o Rei da Glória possa entrar. A pergunta foi: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha e na contenda. Ele havia triunfado. Jesus e os santos do Antigo Testamento entraram e marcharam por essa estrada até o trono de Deus. Aqui estão eles, Pai. E ele disse: sente-se à minha direita, até que eu tenha posto todos os inimigos por escabelo de seus pés, e enche o meu povo com o Espírito Santo. Vejam como a velha mãe águia, ela se sentou lá em cima, no topo da fenda da rocha, e ficou observando a chegada de uma tempestade, e ela desceu ao vale. Os meninos fizeram como um festival de Pentecostes lá embaixo na grama. Eles foram retirados do velho ninho fedorento e lá estavam brincando como crianças. E a águia mãe, ela os deixou lá embaixo e voou de volta lá para cima. Suas asas tinham cerca de 14 pés de largura quando estavam abertas. Ela observava eles, atentando a eles com seu olhar aguçado. Ela podia ver por quilômetros a quilômetros de distância. O olho mais aguçado é o olho da águia. Se um falcão tentasse segui-lo, isso não seria possível. A águia é uma ave especial. Ela tem um olho especial. Ela consegue ver onde está. Deus é como a águia Javé. Ele está sentado no trono da glória. Ele cuida de seus filhos e cuida para que nada lhes aconteça. Então, quando houve uma tempestade, essa águia mãe, ela pulou e voou lá para baixo, levando os filhotes em suas asas. Em seguida, se levantou e voou de volta para a rocha em meio à tempestade. Eu amarrei meu cavalo e andei de um lado para o outro, louvando a Deus e dizendo: o seu olho está sob o pardal. Eu sei que Ele está cuidando de mim. Um dia, Ele abrirá suas asas e nos buscará. Eu quero me agarrar à velha e rude cruz até que o Espírito Santo venha sobre mim e nos leve para cima. Se vocês estiverem enfermos nessa noite, aceitem a promessa de Deus e vocês vivenciarão o poder da sua ressurreição. Ele vos levará para cima. Todas as esperanças haviam sido frustradas. Talvez as esperanças para vocês não existem mais. O médico diz: vocês não podem viver mais. Talvez vocês pensam que não há mais graça para vocês, que vocês não podem ser salvos. Isso está errado. Enquanto vocês ainda tenham o suficiente de Deus para vir à reunião, há esperança de que vocês sejam salvos. E enquanto vocês tenham fé suficiente para vir e que deixem que seja orado por vocês, então Deus vos protegerá e abrirá suas asas. Apeguem-se às promessas de Deus e vocês serão curados. Deus prometeu isso. Assim Ele disse. E as tempestades sopraram, os relâmpagos brilharam no céu e o diabo espalhava seu veneno. E ali estavam os discípulos no mar. Dezenas de milhares de demônios fizeram um juramento: agora nós os temos, agora nós os destruiremos. E muitas vezes algo acontece na congregação, entre as pessoas, e nós, americanos, nós vivenciamos isso. Aqui é dito: os dias dos milagres acabaram, não há mais batismo no Espírito. Isso as pessoas dizem, mas elas não sabem. Eu digo a vocês: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e Ele permanece eternamente o mesmo. Lá, quando as ondas se agitavam e eles estavam em grande aflição, eles olharam para cima e o viram andando sobre as águas. Mas foi triste, amigos, eles pensavam que ele era um fantasma. Assim acontece com a congregação. Eles têm medo da única esperança que eles têm, que pode salvá-los, que pode ajudá-los. Eles têm medo. Se Jesus pudesse vir a essa reunião hoje em uma forma física, ele diria a mesma coisa, como disse naquela época: não temais, sou eu, tenham bom ânimo. Eu creio que Ele está aqui agora. Eu creio que o seu Espírito Santo está aqui, porque está acontecendo a mesma coisa que Ele fez naquela época. As mesmas coisas, os mesmos frutos surgem como então naquela época através do seu ministério. Não sejam supersticiosos, mas confiem, sejam unânimes e digam: Senhor, eu te agradeço por nos enviar o Espírito Santo. Nós cremos nisso. Tu és, nós te aceitamos. Nós não cremos que seja espiritismo ou qualquer outro tipo de assombração. Não, nós cremos que Tu és, Senhor, porque Tu prometeste isso nas Escrituras. Nós estamos aqui para aceitar. Quando orar por vocês, não apenas eu, mas esse grupo de pregadores orará junto. Em todos os lugares eles estão. Não somente uma pessoa ora, nós todos oramos. Se eu estivesse doente e viesse aqui na fila de oração, eu gostaria que todos vocês orassem por mim. E se o meu bebê, minha esposa ou qualquer uma pessoa, então quero que todos vocês sejam sinceros e orem juntos. E se vocês orarem por meu pai, por minha mãe, por minha irmã, pelo meu irmão, por meus parentes, eu quero que vocês sejam sinceros. E eu também quero ser sincero e honesto. E eu não estou dizendo a vocês nada além disso do que diz as Escrituras. Cristo já curou todos vocês. Vocês já estão curados há mais de 1900 anos. Em suas feridas nós fomos curados. E se Ele pudesse estar aqui hoje em pé, o seu corpo está sentado lá à direita de Deus. Quando Ele retornar, o tempo chegará ao fim. O arrebatamento acontecerá. A congregação o encontrará. Nós encontraremos no ar. Sua vinda será como relâmpago que brilha do leste para o oeste, assim que será a sua vinda. E todo olho verá, e toda língua o confessará, e todo joelho se dobrará. Mas o seu Espírito Santo está aqui. Nos dias de Lutero, eles viviam sob a justificação. Na época de Wesley, eles viveram pelo meio da santificação, e a congregação ficou menor. E então veio o avivamento pentecostal, com o derramamento do Espírito Santo e a distribuição dos dons espirituais. Agora chegamos à pedra angular final. E o Espírito de Deus tem que estar na congregação. O mesmo Espírito que estava nele. Vejam, quando Deus confirmou a aliança com Abraão, sabe o que aconteceu? Os pombos e o animal foram abatidos. E o que é isso? Nos Estados Unidos, nós fazemos um contrato e depois comemos juntos, apertamos as mãos uns aos outros e chegamos a um acordo. No Japão, eles jogam sal uns nos outros quando um contrato é fechado. E no Oriente, eles abatiam um animal, como Abraão abateu o carneiro e assim por diante, ou um bode e assim por diante. Vocês sabem, os 3 animais que ele abateu. E em seguida, eles fizeram o contrato, escreveram, colocaram entre os animais abatidos, e se alguém quebrar o contrato, então ele tem que se tornar assim como um animal abatido. Um pegou uma parte do contrato e o outro a outra, e ambos tiveram que concordar uns com os outros. Vejam, tinha que ser a mesma coisa. Assim Deus fez no Gólgota. Deus mostrou a Abraão que através do seu filho Isaque, Jesus viria. E Deus levou Jesus para o Gólgota. Lá ele foi dividido. O seu corpo está à direita da majestade de Deus. E ele enviou o seu Espírito sobre a congregação. E na ressurreição, o Espírito que estava em Cristo terá que estar na congregação. Caso contrário, não será o mesmo contrato. Eu espero que vocês possam ver, irmãos e irmãs, do que se trata. O mesmo Espírito que estava nele tem que estar em vocês. Esse é o seu contrato, o mesmo Espírito. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz, disse ele. Ele está aqui nessa noite. Inclinemos nossas cabeças. Há alguém aqui no nosso meio, uma mulher, um homem, uma menina, um menino,
que não conhece no perdão dos pecados, e vocês querem que nós lembremos de vocês em oração, e vocês diriam: Senhor, faça de mim um vaso por meio do qual tu possas agir. Antes de vermos algo que ele faz, vocês não querem levantar as suas mãos e dizer: irmão Branham, eu quero aceitar a Cristo. Deus te abençoe, Senhor, em todos os lugares. Na galeria aqui à minha direita, Deus abençoe vocês. E lá na galeria, lá em cima, à minha frente, e na galeria à minha esquerda. Se vocês não são cristãos, eu peço a vocês: Deus abençoe. Deus te abençoe, rapaz. Aqui à esquerda, Deus te abençoe. Eu vejo a sua mão. Deus vê vocês. Ele sabe tudo sobre vocês. Muito bem. Pai Celestial, eles levantaram suas mãos. Eu creio que eles são sinceros. Nós sabemos que não nos resta muito tempo. Jesus vem, nós vemos o último sinal que ele deu à congregação, no qual ele se torna conhecido como Messias, com o mesmo Espírito em sua congregação, entre o seu povo, curando os enfermos, predizendo as coisas que acontecerão e dizendo coisas que já aconteceram e revelando os pensamentos dos corações. Jesus reconheceu seus pensamentos. E agora, Pai, nós vemos que a mesma coisa aconteceu na congregação. Nós te pedimos, Pai, abençoe todos os que levantaram a mão. Aceita-os e que eles te aceitem, Senhor, como seu Salvador e curador pessoal. Encha-os com o teu Espírito Santo para que eles possam ter uma vida perfeitamente dedicada como cristãos. Pedimos tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós agradecemos por esses 20 minutos. E vocês que levantaram suas mãos, quando for dado o chamado para o altar, quando o nosso irmão Duplessis, se vocês pensarem isso assim, vocês sabem, Deus os pega na palavra, vocês sabem, vocês até passaram o peso pesado, o peso da gravidade. Como assim? Vocês levantaram a mão. Jesus disse: quem crê em mim terá vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Agora você diz: o que significa isso quando se levanta as mãos? Bem, vocês sabem que o peso da gravidade está segurando o seu braço. Vocês não podem levantá-los, mas o Espírito dentro de vocês está vivo. E o Espírito que deu testemunho a vocês que vocês estavam errados e vocês queriam levantar a mão para o vosso Criador. Vejam, o Espírito dentro de vocês fez com que acontecesse. Caso contrário, o braço de vocês teria sido abaixado, mas pela decisão que o Espírito tomou. E vocês viram, se vocês foram sinceros, o seu nome foi escrito no livro do Cordeiro. Se vocês realmente creram. Agora, assim, tantos quantos creram foram acrescentados à congregação. Agora, quando tivermos orado pelas pessoas na fila de oração, eu espero que vocês venham à frente e que nós oremos uns pelos outros e que vocês testemunhem publicamente. Se vocês derem testemunho dele diante dos homens, ele dará testemunho de vocês diante de seu Pai. Mas se vocês se envergonharem dele diante dos homens, então ele se envergonhará de vocês diante de seu Pai e dos santos anjos. Venham depois da oração. Quantos estão aqui que se afastaram de Deus? E vocês prometeram a Ele que voltariam. Eu creio que, assim quanto a graça estiver envolvida, ainda estamos no tempo da graça. Vocês querem voltar para Deus. E vocês dizem que, se o Espírito Santo entrar na congregação, quando Ele fizer o mesmo, também vocês querem voltar. E a sua vida deve ser preenchida de novo. Vocês querem ser novas testemunhas da graça dEle. Vocês sabem que somente nessa vida vocês têm a oportunidade de ser testemunha dele, não mais tarde. Deus abençoe todos vocês, que vocês desejem se dedicar novamente ao Senhor. Eu oro para que Deus conceda a vocês. Qual foi o cartão de oração que distribuímos? Meu filho disse que ele e Jean distribuíram 50 cartões nessa tarde com um número. A letra F e os números 1 a 50 foram distribuídos para os enfermos que desejam oração. Por favor, e sejam reverentes, fiquem em silêncio até que o seu número seja chamado. Quem tem F, eu testifiquei a vocês
a maior coisa pode ser testificada, que Cristo vive. Pensem sobre isso. O que significa para a sua alma? O que significa? Há centenas de religiões no mundo que negam isso. Os Budas, os maometanos e assim por diante. Eu presumo que o irmão Roberts e o irmão Tommy Osborne, que estão presentes, eles são missionários no campo missionário. Eles podem dizer a vocês que outras religiões têm muita já psicologia. Vocês têm que saber o que vocês estão falando quando vocês falam. Bem, nossa religião é a única que existe que pode provar que o seu fundador ressuscitou, está vivo depois de quase 2000 anos, porque sua vida vive na congregação. Isso ele prometeu. Bem, eu estou aqui em pé e faço essa declaração de que ele se revela. E aqui há mais de 1000 pessoas nessa noite. E eu tinha a 40 ou 100 mil ou 200 mil pessoas em todos os sentidos, com uma reunião mista. Ele nunca falhou e nunca falhará. Ele é Deus. Vocês têm que ser certos daquilo que vocês estão falando. Bem, vocês, pessoas que não têm cartões de oração e gostariam que recebessem oração, não se trata aqui de uma fila de oração com o dom do discernimento. Como muitos sabem, quando Daniel teve uma visão, ele ficou passando mal por vários dias. Naquele tempo, quando a mulher tocou a orla da roupa de Jesus Cristo, ele perguntou: quem me tocou? Todos negaram, mas ele olhou para a congregação e disse: a tua fé te curou ou te ajudou. Ele disse que o seu fluxo sanguíneo havia acabado e pela fé ela o tocou. Ele não havia sentido o toque físico, mas o toque espiritual. E toda a multidão o pressionou. E Pedro disse: por que você pergunta quem me tocou? Ele disse: eu senti que uma força se retirou de mim. Quantos sabem que ele se tornou fraco? Naturalmente, uma mulher tocou o Filho de Deus e ele ficou fraco e disse: poder saiu de mim. O que acontece comigo quando eu tenho as visões? Vejam, Jesus disse: as coisas que eu faço, vocês também as farão, e ainda maiores. Eu sei que a verdadeira tradução no texto original é: ainda fareis mais ainda, porque será a congregação universal por meio da qual isso acontecerá. Maiores coisas que ele fez não podemos fazer. Ele curou os doentes, fez os cegos enxergar, ressuscitou os mortos, assim por diante. Não podemos fazer mais em termos de qualidade, mas em termos de quantidade. Vejam, o Espírito de Deus está aqui hoje. Ele está na África, na Austrália, em todos os lugares. Vejam, mas quando Deus esteve na Terra em forma humana, Jesus Cristo, ele foi Deus revelado como ser humano. Bem, toda a plenitude da divindade habitava nele em carne. Ele foi Deus revelado. Ninguém viu o Pai, mas o Filho unigênito o expressou. Ele se expressou em Jesus Cristo, seu Filho. Ele veio sobre Virgem Maria e criou a célula sanguínea nela. Todos sabem que a célula sanguínea vem da parte masculina. E foi aqui Deus que criou. E a vida tem que estar lá. E a vida sempre vem do homem. Nesse caso, Deus era o homem. Não se tratava de algo que constituísse uma relação física. Não. Jesus Cristo era o próprio Deus. O sangue de Deus estava nele. Vejam, criado por Deus. E nele habitou a plenitude da divindade. Fisicamente, ele tinha um espírito sem medida. Nós temos o espírito com uma medida. Se eu fosse para o mar, e com esse dom de Deus que me deu, comparado, seria uma colherada do oceano, em comparação a ele. Esse dom que ele me deu, como uma colherada do oceano, ele tinha o oceano inteiro. Se vocês agora examinarem a questão, então a água na colher que eu tenho tem os mesmos componentes de que a água em todo o oceano. Não somente tanto disso. Nós temos o Espírito em uma medida. Ele nos deu isso com uma medida. Sobre ele, ele veio sem medida. Mas as obras que ele fez, sua congregação também deve fazer. Ele se dividiu na congregação para que a sua obra possa continuar por meio da congregação. Vejam,
Não é de se admirar que as pessoas não consigam compreender. No hino, ó amor de Deus tão pleno e livre, é dito que essa música foi encontrada em um asilo de loucos. Alguém tentou compreender o amor de Deus. Ninguém pode expressar isso. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Que convite Deus nos fez. Amigos, nós devemos nos envergonhar se não o servirmos. Vocês compreendem? Eu digo que é como uma colherada. Bem, Ele está presente aqui, nessa Assembleia. Cristo está aqui. Vocês creem nisso? Bem, para que vocês saibam, será que ninguém viu nas minhas reuniões o que acontece? Sim, ou quase metade, acima da metade da reunião. Vocês veem? Bem, eu não posso mais pegar mais tempo, mas todos vocês que creem em Deus e que não têm cartão de oração, que o dom do discernimento possa ser operante lá. Vocês têm fé suficiente para tocar suas vestes? Vocês têm fé? Se vocês creem, então está bem. Então vocês podem receber. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, vocês creem nisso? Ele é o sumo sacerdote que se assenta à direita da majestade de Deus, intercede por nós quando nós confessamos. Ele é sumo sacerdote que tem compaixão conosco. Vocês, recém-chegados, também vocês creem nisso? Como ele agiria se vocês o tocassem hoje? Se ele é o mesmo ontem, hoje e sempre? A mulher tocou o manto dele e ele lhe contou naquela época que ela tinha, que ela estava curada. Foi a sua fé. Vocês creem no mesmo hoje? Orem, orem. Aqui está a exigência que o dom do discernimento seja eficaz lá. Se vocês que estão aqui na fila de oração, em pé, vejam, eu somente posso orar e impor as mãos sobre vocês. Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem. Eles imporão as mãos sobre os enfermos, não apenas minhas mãos, mas todas as mãos daqueles que creem. Nós não estamos aqui para mostrar algo. Nós não somos pessoas que fazem um show. Não, nós somos cristãos. Nós estamos aqui para revelar e vos dar o Evangelho de Deus. Ele prometeu, Ele deu a promessa. Deus colocou na congregação apóstolos ou missionários, é o mesmo termo. Ambos significam um mensageiro, apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastores. Sim, Deus os colocou na sua congregação em sua graça de acordo com a sua presciência. Em cada congregação local há 9 dons espirituais: falar em línguas, interpretar e profetizar, assim por diante. Vocês foram ensinados sobre isso. Vejam, alguém pode isso nessa noite ter, o outro na outra noite ter. Se Cristo está no nosso meio, então Ele deve provar. Tenham fé e confiança que possa ser que pelo menos 2 ou 3 sejam chamados em algum lugar na Assembleia. Orem e digam, ó Deus, deixe o homem falar comigo. Eu não sei, é Ele. Todos que estão aqui na fila de oração, que são estranhos a mim, levante a mão. Todos na Assembleia que também são estranhos para mim. Então agora orem e vejam se o sumo sacerdote ainda está vivo, intercede por nós, se vocês ainda podem tocá-lo. Então, toda superstição e tudo será eliminado. Até mesmo a foto foi tirada. A foto lá na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, em todos os lugares. E essa foto com a imagem sobrenatural do pilar de fogo foi pendurada lá em Washington como prova. O Dr. George Lacey testemunhou que isso não tem nada a ver com psicologia, porque a luz esteve lá e foi gravada. Não se trata de psicologia. Aqui, a mulher sentada lá com a cabeça baixa e orando. Você quer ser curado de hemorroidas e tem algo errado com sua cabeça. Ambos acabaram. Vá para casa, você está curada.
Vocês creem? A mulher sentada lá no fim, ela tem sua mão levantada para a boca. Você quer ser livre do diabetes? Você crê que Jesus Cristo te cura? Vá para casa, você está curada. Jesus Cristo te curou. O homem sentado aqui com pressão alta, você crê que Deus te curará, Senhor? Você crê? Muito bem, levante-se. O homem lá com a gravata vermelha. Eu não te conheço, eu não sei quem você é. Você é um estranho. Vá para casa, você está curado. Deus te curou, Cristo te curou. Vocês creem que todos estão aqui pela primeira vez? Quem será o primeiro aqui na plataforma? Por favor, fique aqui. Somos estranhos um para o outro. Deus conhece a nós dois. Aqui está uma mulher, minha mão. Eu nunca vi essa mulher em minha vida. Para que vocês possam ver como prova infalível que Cristo, o Espírito Santo, está aqui. Bem, se o Espírito Santo me revelar e eu dissesse, mulher, você está doente, bem, isso seria verdade, mas isso poderia ser dito simplesmente, mas talvez você não esteja doente. E eu diria, eu quero te impor as mãos sobre você, Deus quer te curar. Também você poderia crer, naturalmente, e eu diria, o Espírito Santo está aqui. Eu creio nisso, mas quando ele me disser algo que você fez, ou como vimos hoje nas Escrituras, então você sabe que tem que ser alguma força. Eu não te conheço, eu nunca te vi. Está certo? Congregação, vocês pessoas, levantem a mão. Vocês que nunca estiveram antes na reunião. Se isso for revelado, a mulher não me conhece, eu não a conheço. Esse é um quadro como em João 4. Jesus e a mulher samaritana, lá junto ao poço. E ele lhe contou o que aconteceu com ela. Vocês pensam nisso? É aqui hoje. Aqui, o Espírito Santo está agindo. A mulher, ela pode ser cristã, pode não ser, pode estar doente ou não, ou com necessidades financeiras. Eu nunca vi, eu não sei nada sobre ela. Mas, se for dito a ela o que é de errado com ela, então está com vocês, se vocês creem nisso. Se vocês duvidarem, então guardem isso para vocês, pois uma palavra proferida contra isso jamais será perdoada, nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Eu não sei o que ele dirá, mas se ele falar, você saberá se é verdade. Você é uma cristã, eu não estou dizendo isso porque você mexe os lábios. Não, não por causa disso. Porque você poderia mover seus lábios e simplesmente fazer isso. Mas eu sei que o seu espírito me dá boas-vindas e você está ciente que algo está acontecendo. Um sentimento adorável e humilde entre você e mim está à luz. Você quer que eu ore por você. Você tem um tumor e você tem um tumor debaixo do seu braço direito. É um tumor. Você crê que Deus pode me dizer quem é você? Senhora Lindsay, a senhora pode ir para casa, você está curada. Vocês creem agora de todo o seu coração? Bem, vamos todos orar, vamos estar em oração. Nosso Pai Celestial, Ele te cura. Venham. Bem, você sabe que foi mostrado o que está de errado com você, naturalmente. Ó Deus do céu, tem misericórdia. Devo dizer, você quer? Você tem um problema de mulher, não tem? Siga no seu caminho. Você pode crer que você está curada. Ó Senhor, eu oro para que ajude o nosso precioso irmão e cure enquanto imponham as mãos sobre ele. Venha, meu irmão. Ó Deus, cure o nosso irmão. Eu oro no nome de Jesus. Você crê que Deus o te curará? Não duvide. Ó Pai, eu oro para que tu o cure. Ó, vem. Vejam, a visão não cura, apenas mostra o que está de errado com vocês. Deus cura. Ele está aqui, naturalmente. Ele não somente está aqui com uma pessoa, ele está com todos aqui. Venham aqui. Você crê que Deus pode dizer qual é a sua dificuldade? Você crerá que vem de Deus? Bem, você quer que eu oro pelo teu tumor no teu rosto? Mas veja, se o Espírito Santo revela algo mais, é claro que pode-se ver o tumor no seu rosto. É claro, está no rosto. É bom. Eu deveria orar por isso. Você é um homem gentil, você é um pregador. Isso está certo. Você não é daqui. Você é de outro estado.
de um estado com muita madeira, você é do Arkansas, você ora por alguém que lá tem câncer, você foi curado uma vez do câncer e o câncer estava no teu pescoço e eu orei e o câncer caiu. Isso foi em Jonesboro. Isso é assim do Senhor, isso é verdade. Você crê que Deus pode dizer quem você é? Reverendo Sr. Shepard, a sua fé é grande, vá, Ele te curou. Tenham fé, não duvidem, estejam sempre em oração. Orem todos pelos enfermos. Se for sua mãe ou alguém próximo a você, eu oro para que tu restaure a sua visão, para que ele seja curado no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu imponho as mãos sobre essa mulher, que ela seja curada no nome de Jesus. Os olhos cegos desse garoto se abriram quando ele subiu os degraus. Vamos louvar ao Senhor por aquilo que ele fez. Tragam o menino aqui. Se vocês somente puderem crer, todas as coisas são possíveis. No nome de Jesus Cristo, seja curado. Deus te abençoe. Você crê de todo o coração? Vem. O grande poder de Deus está aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, cure esse irmão. Vem, irmã. Você crê de todo o coração? Ó Pai Celestial, eu oro. Cure agora no nome de Jesus. Pois eu oro no nome de Jesus. Aceite, creia. Todos vocês creram de coração? Já foi orado por ela? Você crê que Deus pode me dizer outra coisa e você crê? É algo sério. Você precisa de um encorajamento na fé. Você crê que Ele pode me contar? Você quer que eu ore por esse tumor? Você tem uma fraqueza, você está nervosa por certa coisa, você tem um parente, é o seu marido, ele está aqui na reunião, mas teve que ir para casa, está certo? Você crê que Deus pode dizer quem você é? Senhora Austin, você pode ir para casa, você está curada. Não duvidem, tenham fé, creiam agora todos vocês de todo o coração. Que ela receba a sua cura agora e que a maldição a deixe no nome de Jesus. Creiam todos vocês. Creiam de todo o coração. Nosso bondoso Pai Celestial, abençoe e cure essa mulher. Ao passarem agora pela fila de oração, como se estivessem sobre a cruz, nós colocamos as mãos sobre vocês em oração. Pai, abençoe nossa irmã para que ela possa ser curada no nome de Jesus. Você morreria pelo câncer. Você crê que Deus vai te curar? É algo poderoso. A escuridão te abandonou. Se você crê, o câncer nunca mais te matará. Siga o seu caminho com alegria. Venha, irmã. Pedimos por graça e misericórdia. É essa a pessoa? Desculpe, senhor. Às vezes, quando tenho visões, eu não sei exatamente. Eu fico fraco. Você crê? Isso é muito bom. O diabetes tem te causado dificuldades. Você crê que Cristo te curará? Você tem um amarramento que você tem é fumar cigarro e algo mais. Você precisa de Jesus como seu salvador pessoal. Está escuro ao seu redor. Você ainda não é um cristão. Você aceitará agora como seu salvador? Muito bem, Senhor Perry, esse é o seu nome. Você agora está salvo. Cristo perdoa os seus pecados, cura a tua doença, siga o seu caminho com alegria. Vocês creem em todo o coração? Vocês creem todos? Eu me pergunto se todas as pessoas que levantaram a mão alguns minutos, vocês não querem vir aqui e ficar aqui em pé e entrar na presença do Espírito Santo? Vocês não querem vir enquanto cantamos um hino? Todos vocês que necessitam de Cristo não querem vir agora e aceitá-lo como seu salvador pessoal? Entrem em sua presença. Jamais vocês estarão mais perto dele como isso. Amigos, eu não espero que vocês pensem que eu sou um fanático. Eu disse a verdade a vocês. O Espírito de Deus está na congregação. Vocês sabem disso, sem dúvida. O que vamos cantar? Eu amo. Enquanto cantamos, eu o amo, eu o amo. Por favor, venham. Mesmo lá da galeria, desçam. Coloquem-se aqui, que as pessoas saibam que vocês falaram sério e que vocês o recebem. Venham agora, por favor.
E fique comigo mais alguns momentos e cantem Eu Amo. Will you come right on now, you that raise your hand? Oh, see, come right out of the balcony. That's love me and purchase my salvation on Calvary. Friends, I want to ask you. Amigos, eu peço a vocês, venham. Vocês estão agora perto do Senhor. Ele está tão próximo. Mais próximo vocês jamais o verão do que no dia quando nós o encontramos. Eu sou irmão de vocês. E se eu fui capaz de colocar à disposição dele, agora vocês também estarão. Eu peço a vocês. Ele preparou a salvação para nós no Gólgota. Vamos cantar mais uma vez. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou minha salvação no madeiro do Calvário. O Senhor que conhece os segredos do coração, que faz o cego ver, que faz os surdos ouvirem, que faz os mudos falarem, Ele está aqui. Vocês não querem vir todos agora? Se vocês se afastaram de Deus com o coração frio, não querem vocês vir agora? Ou se vocês quiserem receber o seu Espírito Santo, por que vocês não vêm? Não pensem que eu não conheço as Escrituras. Não esperem que os milagres de Apocalipse 11 aconteçam agora. Um dia, talvez eu vá até os judeus, e então chegará a hora. Creio em mim como servo de Deus. Quando os judeus receberem Cristo como Messias, então o tempo dos gentios terá terminado. Agora é a hora de vocês. Venham. Cantamos mais uma vez, para que no dia do juízo eu não tenha que responder. Eu o amo. Irmãos pregadores, venham acá. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Oh, a sua presença está aqui. Venham, por favor. Venham aqui, irmãos. Pai Celestial, nós te trazemos agora no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, essas pessoas que assanearam aqui diante da reunião. Eles se arrependem de seus pecados. Eles veem a vitória nesta reunião. Nós trazemos eles à Tua presença. Está escrito nas Escrituras: ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o atraia primeiro. E também está escrito: todos que o Pai me deu virão a mim. Que povo privilegiado eles são nessa noite, pois eles sabem que o Deus Todo-Poderoso os atraiu para seu Filho Jesus. Eles são presentes de amor que Deus dá a seu Filho, o seu povo. Ninguém pode arrebatá-los de sua mão, disse Jesus. Eles estão lá seguros e protegidos.
Eles vêm porque estão convictos por teu Espírito. O Espírito Santo os conduz à tua presença. Eles estão convictos de que estavam errados, que agora estão vindo a ti para receber vida, a vida eterna. Está escrito, todos que creem recebem a vida eterna. Tu disseste que no fim dos dias os ressuscitaria e o calor do sol chegou à terra. A vida oculta das flores emerge. Vejam, nenhum cientista conseguiu encontrar o germe da vida, mas a atmosfera certa dá vida às flores. Em todos os lugares aparecem. Isso é feito pelo sol, que dá origem à vida vegetal. Um dia, o Filho de Deus virá. E as pessoas que estão aqui nessa noite, diante dessa reunião, diante do teu servo e desses pregadores, estão aqui agora para aceitar a vida eterna. Um dia, eles talvez vão para o pó. Talvez o túmulo onde eles estarão tenha uma pedra erguida lá, mas a vida eterna lhes foi concedida para sempre. Jesus os chamará. Eles são dados a ti, ó Deus, que eles tenham uma vida longa na terra, cheia de alegria, que eles encontrem um bom lar conjunto e cumpram seu dever até que a morte os liberte ou os leve para o outro lado. Senhor, conceda, eles pertencem a ti no nome de Jesus Cristo. Vocês que vieram para se arrependerem, vocês creem agora, vocês aceitaram Ele como seu Salvador pessoal. Tudo o que vocês puderem fazer, você tem que sentir pena pelo vosso pecado. Vocês querem crer agora e vocês já tomaram a decisão de deixarem seus pecados e aceitarem a Jesus Cristo. Obrigado. Que Deus, o Senhor, vos abençoe. Vocês, irmãos pregadores, aproximem-se deles, imponham as mãos sobre eles e nós oraremos para que eles recebam o batismo do Espírito Santo onde eles estão agora. Venham agora por toda parte e todos os lugares, imponham as mãos sobre eles para que possamos orar por eles, para que eles recebam o batismo do Espírito Santo. O restante da congregação, incline a cabeça em oração. Amados irmãos e irmãs, agora nós vivenciamos o sermão e também o culto de cura e nós agradecemos a Deus o Senhor por termos reconhecido o tempo e a hora, o mensageiro e a mensagem, e por termos recebido e aceito na fé. Sejam abençoados em todos os povos e línguas, e especialmente todos os irmãos servidores. Digam somente aquilo o que Deus disse em sua palavra e deixem todo o resto com Deus. Sejam abençoados no santo nome de Jesus. Amém.